Olá, amigos, estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto, recebendo hoje Suziara Medeiros, nossa amiga de sempre, para conversar sobre uma pauta, digamos, polêmica, que são as questões feministas, e a gente vai tentar trazer essas questões na compreensão da doutrina espírita, o que a doutrina nos orienta. Já que somos mulheres, temos que defender a nossa classe, Isso. Mas também não podemos nos distanciar daquilo que nós acreditamos e estudamos que está na doutrina espírita, não é isso, Perfeitamente. Yara? Então, muito bem-vinda. Obrigada, olá a todos. Então, vamos começar o nosso bate-papo, nosso tricô. Vamos lá. Hoje vai ser um tricô. O padrão bela, recatada e do lar causou uma grande polêmica, né? Isso, causou. Matérias de jornais, polêmicas nas redes sociais, na internet, as mulheres revoltadas com a classificação bela, recatada e do lar. Por que incomodou tanto? Pois é, eu acredito que tenha, Giane, incomodado tanto por remeter a uma época em que as mulheres tinham que ser belas, recatadas e do lar, não por escolha, não por opção, mas por um padrão que lhes era obrigado, lhes era imposto, né? E que houveram tantos anos de luta e de dificuldade para se libertar e as mulheres poderem ser o que quiserem ser, né? Se a mulher escolher ser bela, recatada e do lar, é uma escolha dela. Mas eu acredito que da forma como foi trazida aquela época, na circunstância em que foi trazida e da maneira que foi trazida, talvez tenha feito relembrar essa época dessa obrigação em que as mulheres tinham essa única referência de ser, né? Eu lembro que recentemente até trouxeram à tona manuais de antigamente, de como as mulheres deviam se vestir, se comportar para serem mulheres da sociedade. Havia uma matéria, inclusive, uma revista conceituada da época, em que trazia semanalmente, ou era mensal, eu não sei, não me recordo, um folhetim que você colecionava para formar o seu manual da boa esposa, de como você devia limpar a casa, de como você devia cuidar das crianças, preparar o jantar para quando seu marido chegasse em casa você tinha que estar bela, bem arrumada, cheirosa, sem guardar vestígios da limpeza da casa, apesar de você ter passado o dia trabalhando em casa, mas quando o marido chegasse não podia guardar vestígios disso, tinha que estar bela, toda arrumada, e com o jantar na mesa esperando. Tinha conselhos também de como perguntar como foi o dia dele, mas não tinha nada que fizesse referência a como foi o seu dia, você mulher, né? Como se seu dia foi bom, como foi alguma dificuldade enfrentada, não tinha. Então essas lembranças de um período que para nós mulheres era complicado mesmo, né? Limitava muito as nossas potencialidades, que como espíritos que nós somos, tendo a oportunidade de viver as experiências tanto num corpo feminino como num corpo masculino, quando a gente vinha na experiência feminina, a gente trazia as necessidades de viver o que já vivemos, é óbvio, espiritualmente a gente sabe, mas é provável, eu acredito que a revolta, que tanta polêmica em torno dessa frase, tenha saído em razão dessas lembranças. Até porque... Não sei se é uma percepção minha, mas às vezes há uma negação, né? Como se fosse assim, tudo bem que antes a gente era obrigado a ser assim. Uhum. Se não fosse assim, meu Deus do céu. Isso. Mas hoje também se exige da mulher uma postura completamente diferente. Nada de recatada, nada de do lar, né? Isso, mas e se a gente quiser ser? E se eu quiser ser? Eu acredito que a gente batalhou muito ao longo de tantos anos do movimento feminista, o movimento feminista real, original, não as deturpações que foram sendo criadas ao longo do tempo, é minha opinião, mas eu acredito que essa luta veio para que nós tivéssemos o direito de escolher. E se a mulher quiser escolher ser do lar, se ela se satisfizer em cuidar da casa e da família apenas, porque isso eu acredito que todas nós fazemos. Mesmo que a gente só tenha a obrigação de cuidar do seu próprio quarto, mas de alguma coisa sua você cuida. Mas e se a mulher escolher isso? Eu não vejo problema. Eu vejo problema se ela não tiver como escolher, se for imposto. Aí me incomoda. Mas se ela conscientemente gosta de ser assim, de viver assim, eu sou a favor da liberdade de escolha.
Talvez seja essa a bandeira que a gente tem que levantar, né? De a gente ter o direito de escolher, quem queremos ser, como queremos ser. Isso. Né? Sem padrões impostos. Exatamente. Hoje vai entrar uma questão delicada, que é a questão do estupro. Né? É uma violência que eu acho que só nós mulheres conseguimos dimensionar o quanto isso é traumático, invasivo, apesar de quem realmente não sofreu não tem noção do quanto é. Mas a gente sabe que é uma violência sem tamanho. Isso. E muitas vezes a gente vê alguns homens se colocando no papel de vítima. Não, eu fiz porque me provocou, estava de saia curta, né? E entra essa questão, não, estava querendo. Então o homem se coloca na posição de vítima, como se ele não tivesse o direito de escolha, né? Ele tivesse sido praticamente coagido pela mulher a fazer o ato em si. Como é que a gente pode entender esse pensamento machista e da onde vem esse pensamento, né? Que a forma como a gente se comporta, a gente se veste, pode ser uma autorização para uma violência. Perfeitamente. Giane, isso é o comportamento, o ápice do machismo, né? Sendo o machismo essa ideologia de que o feminino é inferior, né? De que o feminino ele é submisso pela lei natural, não sei de onde tiraram isso, mas os defensores da ideologia, de que a mulher tem culpa no estupro quando ela provocou, se sensualizou, usou uma roupa, enfim, nada disso se sustenta, isso não existe. Só tem um culpado no estupro, o estuprador. Quem está equivocado, quem está cometendo a prática do crime, do ilícito é ele, né? Não existe isso, nada justifica. Pode-se levantar inúmeras teorias, se você pensar só pelo lado material, que a mulher andou sozinha à noite, mas, meu Deus do céu, agora nós não podemos mais andar à noite. Nosso direito de ir e vir não existe, né? Porque há um risco, sempre há risco de ser assaltada, estuprada, morta, enfim. A gente sabe que a sociedade está ainda muito violenta. Mas o risco há em todos os lugares, em todos os momentos. Exato, também. Mas esse risco parece que potencializa quando a vítima é mulher. Né? Nós ficamos muito mais preocupadas do que os homens quando a gente precisa sair à noite, quando a gente vai no supermercado. Aí, Giana, a gente fica preocupada se o ambiente tem um estacionamento seguro, se o ambiente, a que horas eu vou. Nossa preocupação é um pouco maior do que a do homem, porque a gente se sente um pouco mais vulnerável por conta dessas ideologias, de que a culpa é nossa, né? E daí a gente começar a se preocupar, a gente mora num país tropical, num estado dos mais quentes, e a gente não pode vestir uma blusa de alça porque está provocando, não pode usar uma bermuda ou um short porque está provocando. Isso é um contrassenso, isso é algo que não se justifica em hipótese alguma. Mas uma coisa que eu lhe pergunto, essa mentalidade machista, né, e que usa esses argumentos que a gente sabe que são infundados, eles são fruto de toda uma cultura machista. Perfeitamente. E aí eu trago para nós mulheres essa responsabilidade. Mães que educam os filhos. Será que a gente não tem a nossa parcela nessa contribuição desse pensamento machista dos homens? Eu sou obrigada a concordar com você, porque inclusive no nosso estado, que é um estado que, dentre todos os estados do Brasil, eu não conheço muita coisa, não conheço todos os estados do Brasil, mas eu percebo do pouco que eu já andei por aí, que o nosso estado é um daqueles mais enraizados na sociedade patriarcal, no machismo, e onde, pasmem, as mulheres também são muito machistas. As mulheres, ao invés de se defenderem, elas acusam umas às outras. E ainda há aquelas mais tradicionais, mais ainda vinculadas a esse costume patriarcal, de criar as meninas com muitas restrições, né? Educando as meninas nessa sociedade de que você, quando casar, há tarefas que são femininas, você não pode pedir para o seu marido lhe auxiliar. Isso não é coisa de homem. Não é coisa de homem. E da mesma forma criam seus meninos, não auxiliam em casa os meninos, os filhos homens do sexo
biológico masculino não vão auxiliar em casa, porque aquilo não é coisa de homem. Quem vai ajudar em casa é a menina. Né? Quando chega a adolescência, o incentivo com relação ao namoro, à descoberta da sexualidade são trazidos de forma completamente diferente para a filha mulher do que para o filho homem. Né? Inclusive, a gente percebe até isso assim, dentro da nossa casa, na nossa família. Não precisa ir para a casa dos outros. A gente vive isso. É a nossa cultura ainda, nordestina, ainda ela é muito machista. Então é preciso. Quantos nossos primos não tiveram a sua iniciação sexual com prostitutas porque os pais incentivaram? Porque os pais incentivaram. E nós meninas, né, pelo menos no meu tempo, casar virgem, e assim, exigia-se de nós um comportamento extremamente recatado, discreto, e a gente não podia manifestar vontades e, por vezes, curiosidades. O que você quer saber dessa história de sexo? Enquanto os meninos podiam fazer suas perguntas. Né? É considerado natural que os rapazes queiram conhecer mais, saber mais sobre sexo. Não é à toa que a gente percebe em conversas entre mulheres que a grande maioria tem algumas restrições sexuais, porque existiu isso na sua formação, de sexo ser um assunto restrito, cheio de tabus, de proibições, e que a gente não encontrava muito sentido nisso, mas fomos educadas assim e aceitamos. Isso se reflete na nossa vida adulta, enfim. Então a gente tem a nossa parcela de responsabilidade também. Temos sim. Infelizmente. Temos sim. Precisamos saber educar melhor os nossos filhos. A gente tem, nesse movimento feminista, a gente tem buscado educar mais a mulher pela sua liberdade, né, pela sua imposição de sua personalidade, do seu querer, das suas escolhas. Mas talvez estejamos esquecendo de educar os rapazes, né, para que saibam conviver com esse novo padrão de mulher, que não devia ser novo, né, não devia, mas infelizmente, que saiba conviver com essas mulheres, saiba aceitar a sociedade como ela é, de pessoas livres, de pessoas que manifestam sua vontade, independente de sexo. Você falou uma palavra muito coerente, que é com relação à aceitação de várias coisas, mas essa política do sexismo, até onde ela vai ser aceita? Não é para ser aceita. Não é. Sexismo é preconceito. É discriminação em razão do sexo. E aí, em razão do sexo, tanto a mulher pode ser vítima, como ela pode ser algoz. E é como a conversa anterior que a gente estava tendo. A gente vê que, às vezes, a mulher pratica o sexismo. E com relação a outras mulheres também. Então, o sexismo é uma política que não é para existir, ela não é para ser aceita. Nós não podemos ser medidos, avaliados em razão do sexo. Tanto é que é a luta do transgênero, né? Como a pessoa pode ser avaliado, julgado, medido em sua capacidade intelectual, laboral, em razão do sexo? Isso não pode, isso não deve existir. Nós não devemos tolerar, incentivar. Nem devemos aceitar, muito menos incentivar. Mas o que falta, né? Porque se a gente o movimento feminista ele já evoluiu tanto, já foram tantas conquistas, a própria sociedade mudou bastante, mas ainda se perdura. Então nós aceitamos de uma certa forma, mas o que nos faz aceitar esse tipo? Por mais que eu, você e várias outras mulheres e homens já também, que já têm essa consciência, ainda se permite e se aceita essa política. Eu acredito, Giane, que por vezes a gente nem percebe que está acontecendo o sexismo. Às vezes está na nossa cara, assim, e a gente não vê. Por exemplo, a gente ainda percebe muito o sexismo religioso. Um exemplo, já que a gente está aqui num programa espírita, né? O espiritismo é a doutrina que eu considero assim extremamente aberta e livre, né? Nós estamos aqui duas mulheres discutindo um tema, mas há religiões em que aquela figura principal doutrinária tem que ser homem. Há religiões em que não é exclusivamente de homens, mas é preferencialmente de homens.
Então, nas situações mais básicas do nosso dia a dia, há o sexismo. Dentro dos lares, de uma grande quantidade de lares, há o papel da mulher e há o papel do homem. Isso, de certa forma, vem a ser um sexismo praticado dentro do lar e a gente não percebe que está praticando. Quem tem que dar banho nas crianças é a mãe. Quem tem que trocar a fralda do bebê é a mãe. Mas por quê? Quem tem que trabalhar fora é o marido, é o homem. Mas por quê? Por que tem tarefas que são necessariamente masculinas? Eu entendo muito assim, sabe? Citando alguém que é referência. Divaldo Franco, numa determinada palestra que me marcou muito, entre outros temas, ele falava sobre... eu não consigo lembrar do termo agora, mas ele falava de algo que remetia à potencialidade. Uma espécie de energia masculina e feminina que todos nós trazemos. Então, eu, você, os homens, tanto faz, sexo biológico masculino ou sexo biológico feminino, todos nós trazemos as duas energias, feminina e masculina. Onde ele esclarece que se chama a energia feminina de ânima e a energia masculina de ânimos. Depois eu fui conferir na psicologia, tem mesmo isso. E aí ele explica que em algumas pessoas, independente do sexo, a energia feminina se sobressai. Então é aquela pessoa que tem mais propensão, tem mais habilidades para o campo de tarefas que requerem mais atenção, delicadeza, cuidado, que convencionou-se que isso seria feminino, mas ele não trata como feminino, ele trata como a energia do ânima. E há pessoas que têm mais habilidade para a energia do ânimos, que é uma energia... Isso. E aí ele traz essa explicação e demonstrando que, independente do sexo biológico, nós podemos manifestar uma aptidão maior, uma vinculação maior com o ânima ou o ânimos, independente do sexo biológico. Então eu achei isso fantástico, porque isso nos traz a liberdade de ser quem somos, independente do sexo biológico que estamos habitando aqui na Terra. Que a doutrina espírita já deixou tão claro, eu reencarno ora no sexo masculino, ora no sexo feminino, para aprender e vivenciar as experiências possíveis em cada um deles, de acordo com as minhas necessidades reencarnatórias. Então, olha que coisa sem sentido a gente ficar com sexismo, com preconceito, com discriminação em razão do sexo, sabendo que eu vou reencarnar num e no outro. Mas que coisa mais sem sentido. Aí, quando a gente traz esse lado espiritual para dentro aqui da conversa, aí a gente para e pensa, nossa, mas que coisa sem sentido. Já que eu vou necessariamente ter as duas experiências. E provavelmente todos nós já fomos a mulher oprimida e o homem opressor. Exatamente. Já vivenciamos os dois lados da moeda. Pelo ponto em que a humanidade está hoje, por saber que os espíritos, para chegar no nível evolutivo que a gente está, que não é muito, mas já é bastante em relação ao início. Então, com certeza, eu tenho plena consciência de que todos nós já vivenciamos essa experiência. E eu tenho certeza que nós já fomos muito oprimidas em oportunidades. E com certeza, quando tivemos a oportunidade de experimentar a experiência diversa, podemos ter sido tão opressores quanto aqueles que nos fizeram algozes. Então, eu acredito que quando a gente traz o conhecimento da doutrina para analisar essas questões, a gente vê que perde completamente o sentido. A gente está aqui vivendo as experiências para um aprendizado. Se nessa encarnação eu estou no sexo biológico feminino, tenho a parcela ânima maior, desejo manifestar as características ânima, desejo manifestar as características mais femininas, eu tenho essa liberdade, eu posso, eu quero e eu vou fazer. Da mesma forma que eu quero manifestar diferente, que eu me sinta diferente, eu também tenho esse direito. E eu acredito que a gente precisa começar a se educar, se libertar realmente e aprender o real sentido da palavra respeito. Aceitar que o outro é diferente de mim, ele pode ser. Porque a gente, na questão do respeito, Giane, às vezes eu noto que a gente quer muito, mas doa muito pouco.
Às vezes até na busca desse respeito, a gente desrespeita o outro, buscando um respeito próprio. E não é por aí. Uma questão também muito comum dessa impasse entre homens e mulheres é a questão do campo de trabalho. Né? A desigualdade existe, ela é real, ela tem números, né? De consenso, não existe discussão, existe a diferença. É um fato. É fato. Mas a gente ainda não conseguiu equiparar salários, equiparar direitos. E muitas vezes a gente vê em alguns preconceitos, como eu já ouvi em uma situação, uma pessoa analisando currículos e dizendo, o currículo dela é ótimo, mas é mulher. Nossa. Aí quando você pergunta assim, qual o problema? Ele diz, não, o problema é que tem filho, aí falta porque o filho está doente, porque tem problemas que um homem não tem. Tem que sair no horário porque tem que pegar o filho no colégio. Então, essas questões, e também como eu já vi numa entrevista, uma vez um pai falando que precisou dizer assim, não vou participar da reunião porque eu tenho que levar meu filho ao médico e ele escutou do chefe e essa criança não tem mãe. Então, é como você bem falou, essas convenções de papel de homem e de mulher, mas que a questão não é do mercado de trabalho, eu acho que é uma questão da nossa convenção social de uma forma geral, que o preconceito está aí, né? Porque não é do ambiente, é das pessoas. Então, aquilo que nós somos, Giane, a gente leva para onde a gente for. Então, não importa se você trabalha numa escola, se você trabalha num restaurante, se você trabalha numa grande empresa, numa multinacional ou numa prestadora de serviço discreta, pequenininha. Não interessa o ambiente, são as pessoas, não são os entes. O ente não tem personalidade. Quem tem somos nós, né? Então, o nosso comportamento nos acompanha. Esse tipo de exemplo que você trouxe é muito comum. E o que mais amedronta é que a gente vai se acostumando com essas coisas. Não, a gente não pode se acostumar, né? A capacidade, o quanto a mulher tem batalhado, tem desenvolvido. Costuma-se dizer, inclusive, que a mulher ela não desenvolveu apenas para conquistar o seu espaço, ela dobrou, né? Ela não conseguiu dividir, ela conseguiu somar, né? Quando é que ela divide? Quando a família é uma família colaborativa, ela é uma família parceira, todos os entes da casa colaboram, não só o casal, como os filhos. Os filhos têm que ser educados para serem colaborativos, porque caso contrário, eles vão repetir esse modelo nas suas vidas futuras. Quando tiverem seus relacionamentos no futuro, eles vão também agir dessa forma. Esse papel é seu porque você é mulher, esse papel é seu porque você é homem. Isso é dessa rotina, isso vem pelo histórico dessa educação que você comentou mais atrás, né, de que nós não estamos sabendo educar nossos meninos. A gente às vezes educa as nossas meninas assim: você tem que ser perfeito em tudo. Você tem que ser um excelente profissional, tal, mas se você for casar, você tem que casar muito bem. Casar muito bem, com o que é casar muito bem? Não, você tem que casar com um homem bem-sucedido, que lhe respeite, mas esse respeito passa pelo quê? Por não ser traída? Será que respeito é só isso? Ou será que respeito nós temos tarefas a fazer dentro e fora do lar? Se a gente divide despesas, por que a gente não divide também as tarefas do lar? De uma forma natural, sabe? Eu acho que a gente consegue fazer isso de uma forma muito equilibrada, sem muito estabelecer anotações de regras. Você pega na segunda, quarta e sexta, eu busco Não precisa disso. Uma família colaborativa a gente percebe no dia a dia. Hoje eu não posso, você vai. Hoje eu vou sair mais cedo, deixa comigo as crianças. E assim a gente vai na rotina do dia a dia, se auxiliando. Não precisa desse estabelecimento do que é meu, o que é teu, né? Eu sei que por vezes cada família tem suas regras, mas é algo que a gente pode começar a raciocinar, né? Talvez quando a gente for educando essa geração que está sob nossa tutela, nós, enquanto pais, estamos educando essas pessoas. Nós vamos vendo de geração em geração essas situações irem mudando. Talvez seja que esse processo feito no lar, na educação ali dos filhos,
reverbere para o mercado de trabalho. Irá repercutir. Porque na medida em que eu sou criada e educada, vendo meu pai e a minha mãe sendo parceiros, colaborando um com o outro, quando a figura que faz a tarefa de casa comigo, a figura que me busca e me leva na escola, não é sempre a mesma, não há uma atividade destinada a especificamente um, a gente entende que a tarefa é de todos. A família colaborativa, a ideia de colaborar é isso, é não ter algo que só você possa fazer em razão do sexo. É algo que todos nós podemos fazer uns pelos outros. Isso vai repercutir no futuro, porque a gente não vai chegar nas empresas, nos ambientes corporativos, seja lá onde for a nossa questão de trabalho, a gente não vai chegar nos ambientes com esse pensamento de que não, você tem um currículo maravilhoso, mas você é mulher, você engravida, você tem filho pequeno, você vai sair mais cedo. Se eu precisar de você numa hora extra, você não fica porque você tem filho. Mas os filhos são nossos, não são só seus, não são só do marido, não são só da esposa. Os filhos são nossos, né? Então a gente precisa ir se libertando dessas situações. Eu sei que é real, eu faço parte de um mercado de trabalho que é um ambiente extremamente ainda machista, mas que é extremamente ocupado por mulheres. Mas é um ambiente, uma seara bem específica, em que a gente vê que ainda há comportamentos nesse sentido. Mas, por outro lado, em razão de ser concurso público, e os salários são todos iguais, então não tem como ser assim, não tem como ter essa discriminação em razão de salário. Mas em razão de atividade, de distribuição de atividades, às vezes tem. Então nós vamos, Giane, nos libertando disso à medida que a gente evolui nosso pensamento. E eu acredito que isso perpassa especificamente com nossa evolução moral e espiritual. Não tem como ser só educação material. A gente tem que ir se convencendo, né, dessas questões, de que espiritualmente não há essa diferença é uma construção material. Aí na hora que a gente se entender enquanto seres espirituais, eu acredito que isso tudo se transforma, porque perde o sentido, completamente. A mulher é um pouco vítima, não sei se ela é cúmplice, do mercado consumista. Né? Ela acaba se tornando alvo, né, tanto para cada vez mais estimular a necessidade de novas coisas que muitas vezes a gente não precisa, mas é sempre necessário. A mulher moderna precisa disso, tem que ter isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Usando essa figura da mulher moderna, feminista, a mulher, então eles agregam a essa ideia um monte de coisa para que a gente, para eu me sentir feminista e moderna, eu tenho que consumir esses produtos, essas coisas. E ao mesmo ponto, ela é alvo no sentido de que a mulher, a sua imagem, o seu corpo, ela é a forma de atrair os homens para alguns produtos. Então a gente está ali no mercado consumista, sendo usada pelas mídias, mas aí eu também pergunto, até onde a gente é vítima, até onde a gente é cúmplice desse abuso? É um ponto interessantíssimo que você tocou agora, né? Fruto do materialismo, pura e simplesmente, fruto do materialismo, parte disso, porque a gente vinha desenvolvendo essa ideia, né? Na hora que a gente se perceber, né? Se convencer, na verdade, quando a gente se convencer de que somos seres espirituais, que a nossa passagem pela Terra ela é tão transitória, então a gente começaria a se libertar mais dessas necessidades meramente materiais. É óbvio que nós temos uma vida na matéria, algumas convenções, alguns ambientes que convencionou-se regras de se comportar, de se vestir, enfim. Mas nós temos uma sociedade de consumo que criou padrões, como você disse, para a gente se ajustar a determinados padrões, a gente teria que se comportar e consumir e ostentar determinados bens de consumo, sejam situações de vestimenta, seja o carro que anda, né? Recentemente eu vi um vídeo do Rossandro Klinger que ele falava dessa questão do carro, né? De que as pessoas estão colocando o seu modelo de felicidade no ter, né? A gente tem muita dificuldade em se contentar em ser, né? A gente quer mostrar, a gente quer
quer ostentar. E por que isso, né? E por que a mulher é mais suscetível, né? Talvez porque nós mulheres sejamos um pouco cúmplices mesmo. Talvez por essa histórica onda de disputa, da necessidade da aparência física, né? Da dificuldade da gente se aceitar. Existe hoje grandes movimentos em nos libertar desses padrões convencionais de beleza, a necessidade de uma magreza que beira a doença, né? As mulheres, para ter um determinado padrão físico, por vezes adoecem. E quando vê, não tem mais retorno. Né? Daí você vê mulheres com doenças graves como anorexia, e que não tem, ali é complicado. A mulher extremamente magra, a gente vendo os ossos e ela se olha no espelho e se vê gorda. Né? E como se ser gorda fosse também algo ruim. Né? Mas e se o meu padrão biológico, o meu biotipo não comportar essa magreza sonhada e esperada? O número 38. Né? O número 38, 36. 36. Né? E tão almejada, aquelas moças lindas da televisão, as atrizes, as grandes modelos, as Gisele Bündchen da vida, né? E a gente querer nascidas, né, de uma família, biologicamente um biotipo já, a genética, não tem como não, gente, a gente mudar a nossa genética não, a gente é assim, né, tem como fazer pequenos melhoramentos, né, mas de forma saudável, né? Aí será que entra o ponto da questão da aceitação de si? Porque talvez seja acho que é uma problemática social muito presente hoje em dia, que é essa aceitação de quem se é, de como se é, de se reconhecer em você mesmo. Perfeito. Porque muitas vezes a gente procura alguém que nós não somos, né? E a gente está sempre se modificando para ser algo que a gente não é. Exato. É um trabalho difícil, Giane. Não é à toa que a gente tem visto hoje, assim, o campo da psicologia tem desenvolvido bastante nessas questões de autoaceitação, de você encontrar o belo em você, né, nas suas próprias características, porque o que torna a vida interessante é essa diversidade, né? É a gente olhar um para o outro e nos ver diferente, por isso que a gente se atrai pelo outro, porque o outro é diferente. Como é que eu vou me atrair por algo que é exatamente igual a mim? Não faz o menor sentido isso. O que nos enriquece é trazer o diferente para compor, para agregar, porque o igual ele não agrega, ele só cola, junta. Mas agregar, compor, construir junto é com os diferentes. E eu tenho falado bastante sobre isso ultimamente. Eu acredito que até durante a nossa própria existência, quando a gente é mais nova, a gente se preocupa mais com os padrões, né? A gente quer pertencer aos grupos, a gente quer parecer com a menina mais popular, a gente quer fazer parte, é muito natural, questão da idade. Com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo novas experiências na vida, e principalmente depois que a gente vira mãe, a gente passa a ter outros interesses. Quando a gente pensa que não, a gente já começou a se aceitar, né? A aceitar seu próprio corpo, a diferença dos outros que você tem, né? Os seus limites. Aí as pessoas dizem, você está participando de determinada atividade física, está querendo emagrecer? Não, eu curto a atividade, eu me divirto, eu chego em casa com um sorriso largo, de bem com a vida, descansada, relaxada. Eu curto aquela atividade, eu não faço ela especificamente para emagrecer, ainda que um resultado natural da atividade física seja um pouco de perda de peso. Que hoje em dia isso não me interessa mais em nada, me interessa minha saúde, em razão de eu querer cuidar melhor de mim, de eu entender a necessidade de um corpo saudável para manter a minha encarnação, para eu cumprir esta encarnação até o momento programado, para eu não antecipar um desencarne por doenças que eu desenvolvi por descuido do meu corpo, né? Então hoje eu penso mais pelo lado espiritual da vida. E para eu ter uma qualidade de vida, enquanto eu estou encarnada, eu quero viver bem, né? E se a atividade física nos faz bem, nos traz até essa sensação de felicidade, então significa que é algo que vale a pena investir. Então a gente passa a aceitar o nosso corpo, a aceitar as gordurinhas que tem por ali, a ser feliz do jeito que a gente é, né? Hoje em dia eu até acho graça quando eu vejo essa angústia em
em moldar o corpo, em ajustar, porque o foco é só aquele. Não, se você vai se sentir melhor, ok. Faça um esforço, cuide melhor do seu corpo para você ter aquele padrão que você acredita que você vai se sentir melhor, mas eu espero, sério mesmo, que quando alcançar aquele objetivo, você realmente se sinta melhor. Porque o susto é, alcancei esse objetivo, e agora? E aí você fica assim. Então é algo mais. Né? É algo mais do que a aparência, é algo mais do que ostentar uma marca, um determinado objeto, um celular de última geração, um carro que chame mais atenção. Isso são coisas puramente materiais, eu acredito que é isso, sabe? Nós somos, não só porque mulheres, mas todos nós, pessoas, somos muito suscetíveis ao consumo diante da nossa visão de mundo materialista. A gente está muito preocupado com possuir, com ter, quando na verdade nosso foco devia ser o ser, quem eu sou. Né? Quando eu desencarnar, será que as lembranças da vida que eu levei na matéria vão me tranquilizar a mente ou vão me perturbar? Né? A gente tem que pensar nisso. Eu penso muito no desencarnar. Como vai ser? Eu não me preocupo na maneira de morrer, entende? Isso para mim é completamente irrelevante. Eu penso desencarnei, abri os olhos do outro lado. Vai vir aquela lembrança da consciência, de como eu vivi, de tudo que eu aproveitei da vida. Eu vou me orgulhar do esforço que eu fiz para me melhorar enquanto pessoa, para a transformação moral, ou eu vou me envergonhar do meu tempo perdido? É aquela história da mala vazia e da mala cheia, né? Perfeito. Como é que nós estamos organizando nossa mala? Perfeito. Dentro dessa avaliação do movimento feminista, que apesar de ser um movimento que hoje sofre muitos questionamentos, eu acho que até por causa de tantas, eu acho que se perdem algumas questões, em alguns pontos, mas é um movimento legítimo, é um movimento que trouxe luz a muitas coisas e é muito importante para a nossa sociedade. Quais foram as principais conquistas na sua percepção? Nossa, mas foram tantas, Giane. Olha, houve um tempo em que a mulher não podia aprender a ler e a escrever. Você imagina? Viver na ignorância completa, ignorar, né? Não saber, não poder ler um rótulo de um produto, porque mulher não precisava saber ler. Para que mulher saber ler, se a vida da mulher era dentro de casa? Então, olha só, dos primórdios já a gente já pode levantar. A mulher começou a poder sair da ignorância. A mulher pôde finalmente ter direito a voto. Nós não podíamos, nós não tínhamos o direito de contribuir na escolha dos nossos representantes. Isso foi muito importante. O direito ao mercado de trabalho. A gente podia ser escravizada, mas ser empregada não. Né? A gente ter direito a um emprego formal, isso demorou muito e foi graças ao movimento feminista. Né? E nós continuamos nesse avanço, né? de diversas conquistas que foram trabalhadas, que foram trazidas pelo movimento feminista, de tirar a mulher dessa condição de submissão, dessa ideia de que dentre os dois sexos biológicos, há um superior ao outro. Né? Nós superamos tudo isso graças à força dessas mulheres que foram precursoras nossas, né, de gerações anteriores e que vêm nesta luta ao longo da história, com mais ênfase no século XIX, mas antes disso muito já, mas com mais destaque, com mais ênfase, com mais força o movimento feminista no século XIX e trouxe para nós todas essas conquistas. A sociedade que nós vivemos hoje, com os avanços que nós vivemos hoje, a mulher poder fazer parte das Forças Armadas, mulheres policiais civis, militares, policiais federais, não existia isso. Mulher no exército, isso não existia. Né? Então, todos esses avanços que hoje nós fazemos todas essas coisas quase que naturalmente, porque ainda há um certo preconceito, ainda não se abrem tantas vagas assim em determinados ambientes de trabalho como se deveria, mas hoje não se compara. Então, nós vivemos hoje uma sociedade que já é fruto do movimento feminista. Não tivesse havido, talvez nós ainda tivéssemos
engatinhando ainda nos princípios, ainda talvez exigindo o direito de votar. Então, todas essas conquistas de trabalho, de voto, de opinião, né, é graças a esse movimento. Acho que a gente não pode se dar ao luxo de dizer não sou feminista, a gente tem que ser, Tem né? que ser, tem que ser. Diante disso, aí eu trago outra questão. Nós mulheres espíritas que temos essa consciência da imortalidade da alma, dessas sucessivas encarnações, desse trânsito, ora no corpo feminino, ora no corpo masculino, de tantas experiências e vivências que nós já experimentamos. Qual o nosso papel de mulher espírita que tem essa consciência da transcendência na luta para que esses direitos se ampliem, que esses direitos se efetivem de fato, que esse movimento seja não só um movimento das mulheres de uma forma geral, mas seja nós como mulheres espíritas que queremos uma sociedade melhor, um mundo melhor. Exatamente. Eu acredito que passa além do que a gente prega, que seja o que a gente realmente vive, né? Que nós possamos vivenciar os nossos valores, né? Em que pese nós temos que nos afirmar, somos feministas porque somos mulheres, queremos cada vez mais o direito de ser quem a gente quer. Porque há um fator complicador aí nessa questão de que algumas pessoas não entendem exatamente o que vem a ser o feminismo. Acredita que o movimento feminista quer que as mulheres sejam iguais aos homens. Isso é impossível. Biologicamente, inclusive, isso é impossível. É como o que Divaldo trouxe, a potencialidade do ânimos e a potencialidade do ânima. E isso independe das características físicas. É lógico que a gente entende. Há pessoas que nascem num sexo biológico e que se sentem muito mais afinidade, se sentem psiquicamente de outro sexo. Tudo bem, não há problema nisso. Mas se a gente considerar essa característica ânima e ânimos de cada um de nós, e a gente entender isso de forma mais clara, a gente vai perceber que há comportamentos em que a gente vai ficar mais à vontade num e no outro, né? E que a gente possa se manifestar dessa forma, né? De direitos iguais significa que eu posso escolher, e não que eu vá ser tudo que o outro é. Mesmo que fisicamente, biologicamente, eu não tenha aquela condição. Psiquicamente, eu não tenho aquela condição. Como a gente comentou um pouco mais atrás. Impor à mulher que ela tem que exercer uma atividade, por exemplo, policial. Não, sua família toda você tem que ser, e se a pessoa não quiser? Né? Então, eu acredito que nós, mulheres espíritas, a gente tem um pouco mais essa consciência do lado espiritual, da necessidade de a encarnação ser usada para um aprendizado, né, Giane? E diante desse aprendizado, as oportunidades que nos são dadas e as oportunidades que nos são negadas, os nãos da vida, né? E a gente aprender a aceitar essas situações, nesse sentido, né, de que quando a gente recebe uma possibilidade, eu posso usar ou não. E se eu receber um não, eu posso insistir naquilo? Posso. Até chegar ao ponto que eu perceba que, para mim, encarnação, aquilo não vai ser bom para mim. Outro ponto importante para a mulher espírita com relação a aborto. Nós não somos favoráveis ao aborto, porque nós acreditamos na lei da reencarnação, na necessidade da reencarnação, seja a forma como for que esta encarnação se processou, se iniciou, nós entendemos que há razões por trás, muito mais fortes. Né? Então, são questões que eu sei que são muito polêmicas, né? Que demandaria a gente fazer um estudo maior, com mais explicações, mas eu acredito que, pelo menos de minha parte, eu posso afirmar, enquanto mulher espírita, essa consciência da gente, né? Dos nossos deveres, não enquanto mulher, não enquanto esposa, não enquanto mãe, mas enquanto espírito encarnado nesta condição. Eu acho que nesse ponto da nossa conversa é da gente conhecer mais nossa condição de espírito encarnado, para poder realmente compreender quais são as nossas responsabilidades naquela encarnação.
Com relação, as mulheres também, algumas, não todas, mas hoje, diante de tantas coisas, de tanto machismo, de tanto preconceito e de tanta luta, né, para ter o seu espaço respeitado, reconhecido, ser dignamente tratada, algumas mulheres veem o homem na posição do inimigo, daquele que é quem tira meus direitos, e muitas adotam aquele discurso melhor sozinha do que mal acompanhado. E às vezes isso aí é um complicador, né? Porque, querendo ou não, nós vivemos em sociedade, temos que conviver juntos, harmonicamente, e talvez esse isolamento, esse afastamento, né, homens para lá, mulheres para cá, seja um complicador na sociedade. E com relação à parte amorosa e afetiva também, né? Porque por mais que você tenha esse trauma, essas limitações, mas em algum ponto aquilo ali, a presença lhe faz falta. Isso. Como é que a gente pode entender essa percepção, eu diria até um tanto radical das mulheres? Antes só que mal acompanhada. Aí depende. Veja, nesse contexto que você nos traz, Giane, é a disputa. E me parece uma disputa muito sem sentido, né? Porque, veja, a criação nos traz complementares. Eu insisto novamente da história do ânimos e do ânima. Não é à toa que todos nós, independente do sexo biológico, a gente traz as duas potencialidades psíquicas, né? Só que a gente tem muito mais afinidade com um do que com o outro. E nós, enquanto convivência, espera-se de nós uma convivência fraterna, uma convivência colaborativa, é de novo essa palavra, de colaborar uns com os outros. E aí quando a gente coloca num excesso, né, e tudo que é excessivo, o nome já está dizendo, está sobrando, é desnecessário. Então, se eu excedo os conceitos feministas, e eu acredito que o homem, só pelo fato de ser homem é meu inimigo, eu estou praticando o sexismo. É discriminação em razão do sexo. Por vezes a gente nem conhece a pessoa, por vezes a gente acha que uma atitude educada, ela é agressiva. Não, você não me respeita enquanto pessoa. Acha que eu sou dependente de você por um gesto de educação. Não. Nós precisamos ter o espírito desarmado, né? A gente precisa aprender a conviver e a aproveitar das diferenças uns dos outros. Se determinada convivência nos faz mal, aí eu concordo, saia de perto. Né? A gente não vai se submeter ao mal, uma relação agressiva, né? Se aquele homem, por meio verbal ou mesmo físico, lhe faz mal, óbvio que antes só do que mal acompanhada. Mas nesse sentido de que gratuitamente, pelo fato de ser homem, já é meu inimigo, pelo fato de ser homem, não me entende, não, talvez a gente não está dando nem a oportunidade do outro falar, do outro opinar, do outro nos tratar bem. Há mulheres que não aceitam ser bem tratadas, porque isso é antifeminista. Não, minha gente, nós buscamos isso, o respeito, nós queremos isso, a igualdade nesse sentido, que as nossas desigualdades sejam respeitadas, sem que isso diminua nosso salário, diminua nossa potencialidade, né, diminua nossa capacidade de ser, queira dizer que nós temos menos capacidade intelectual. Não, nós brigamos justamente pelo oposto disso, de que não importa o sexo biológico da pessoa, ela é uma pessoa. Né? Nós temos todas as potencialidades, a gente desenvolve mais uma ou outra, independente de sexo. Eu acredito que perpassa por isso, da gente se libertar. E o sexismo ele é praticado nesse sentido por homens e mulheres, na medida em que a gente discrimina o outro pela simples razão do sexo. Não, você é homem, potencialmente você já é machista. Não, nem absolutamente a gente não pode tratar todo homem como machista, que é isso? Se a gente se comporta assim, a gente está fazendo aquilo que a gente critica nos outros. Né? A gente pode afirmar que feminismo é o contrário do machismo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O movimento feminista real, ele busca o respeito à mulher, a igualdade,
né, a tratar ela com dignidade, e não naquela situação de inferioridade com que existia antigamente. O machismo não. O machismo é uma ideologia em que o gênero feminino, o sexo biológico feminino, ele é inferior. Isso é machismo, né? Então, o feminismo, apesar de ter do nome, né, machismo feminino, não. Em termos de ideologia, não. O feminismo busca igualdade e não inferiorizar o homem. Se a gente vir algum comportamento de mulheres nesse sentido de inferiorizar o homem, isso não é feminismo. Isso é qualquer outra coisa, mas não é feminismo. O feminismo não busca isso. O feminismo real é de trazer a mulher à condição de parceira, de igualdade, de compatibilidade. Nem de competição. A gente não quer competir com homens. Nós apenas queremos o direito de escolher o meu papel na sociedade. Eu quero escolher o meu papel, ainda que esse papel seja ficar em casa e cuidar das minhas crias. Mas aí fui eu que escolhi, não foi ninguém que me impôs, né? Enquanto que o machismo não. O machismo, por ideologia, por conceituação, ele é aquela ideologia que trata a mulher como um elemento inferior e submisso às ordens do homem. Por isso, de jeito nenhum, o feminismo não é o contrário de machismo. Antes da gente finalizar, eu vou trazer uma frase polêmica do feminismo. E a minha pergunta é, até onde a gente pode respeitar essa deixa, que é o meu corpo, minhas regras? Até onde a gente pode respeitar essa deixa? Até onde você esteja falando realmente do seu corpo, né? Porque eu escuto mais essa frase em relação às mulheres que são adeptas defensoras do aborto. Eu não quero entrar em polêmica, mas no meu humilde entender, o corpo da criança não é o seu corpo. É um outro corpo em desenvolvimento dentro de você. Não é o seu corpo. Então, seu corpo, suas regras, use métodos anticonceptivos, evite a gravidez, mas depois que ela acontece, é um outro corpo, não é mais o seu. Você tem todo o direito, por exemplo, dentro da sua sexualidade, de você escolher as práticas sexuais que lhe agradam ou não. Se uma prática sexual não lhe agrada, seu corpo são suas regras. O seu parceiro ou sua parceira não vai poder fazer práticas com o seu corpo que você não aceita, óbvio, né? Mas aí é o seu corpo realmente. Mas em relação à gravidez e ao aborto, o corpo da criança, o corpo do bebê não é o seu corpo. Então, se eu puder resumir, é isso. Essa frase, meu corpo, minhas regras, se você estiver se referindo exatamente ao seu corpo. E não ao corpo de uma criança que não tem condições nenhuma de se defender, de opinar, de gritar socorro, nada. E é outro corpo. E eu ainda ia mais além. Então, se a gente vai usar a máxima do meu corpo, minhas regras, que a gente realmente, de fato, use. Que, principalmente com relação à vida sexual, às vezes ainda escuta mulheres que dizem que não usaram camisinha, não se preveniram porque o parceiro não queria e não gostava. Então, onde entra aí o meu corpo, minhas regras, se nesse momento você não fez uso do que você acredita, né? Perfeito, Giane, tem muito homens que não permitem que a mulher use método anticonceptivo, até mesmo o uso da pílula, né? Por questões religiosas, deturpadas, né? Mas é isso, então, não é seu corpo? Quem vai tomar a pílula, né? Nessa questão, eu acho que novamente, a gente vem para a questão da educação. Isso. Eu acho que o movimento feminista agora, ele tem um novo desafio. Ele tem um desafio de transformar a educação da sociedade que a gente tem hoje. Então, eu acho que não só a gente tem que discutir que educação nós estamos dando aos nossos filhos e às nossas filhas, né? Que conceitos nós estamos passando para eles sobre essa diferença da sexualidade do homem e da mulher e o papel de cada um na sociedade, mas também de que forma a gente está gerando políticas públicas e discutindo em sociedade essas questões, porque a sexualidade,
o feminismo, o machismo, tudo isso já existe há muito tempo, mas a gente não aprofunda as discussões, a gente não traz isso para um campo saudável, a gente permanece no combate. Então eu acho que aí a gente se enfraquece, acho que aí a gente perde no nosso movimento feminista. Então acho que a gente tem que buscar mais educação em todos os sentidos. Com certeza. E educação, primeira parte, né? Informação. A gente tem que buscar mais, ler mais e evitar os excessos. Eu acredito que toda opinião muito radical, ela é temerosa, né? A gente precisa ter, assim, uma palavra que eu gosto muito, discernimento, ouvir muito, ler muito, até se sentir seguro o suficiente para formar uma convicção. E todo argumento, Giane, que é apaixonado, ele é temeroso. Quando a gente se apaixona por um argumento e defende ele com unhas e dentes, sem querer ouvir as outras pessoas, sem considerar outras perspectivas, é complicado. Então, por isso que eu puxo sempre, toda hora, puxando a sardinha para o lado espiritual. Olha, a nossa vida é passageira. A gente tem que aceitar que é. A gente aceitando que estamos numa passagem, que isso é uma viagem temporária, a gente começa a se libertar de uma série de conceitos exagerados. E aí a gente começa a considerar realmente a sopesar, né? E trabalhar essas aceitações. Né, aceitar que por vezes nós mesmas, nós mulheres exercemos um machismo sem perceber, nós mulheres que acreditamos ser feministas, lá no fundo a gente tem também um sexismo, né, a gente discrimina em razão do sexo também, e o pior, não discrimina só os homens, a gente discrimina a mulher também. Então nós ainda vivemos um conflito porque estamos ainda nos educando. E durante o processo de educação há um pouquinho de conflito mesmo, porque são mudanças de paradigmas, né? É uma transformação interior que a gente vai passando. Então, tem um conflito de autoaceitação, de entender que estamos equivocados, que precisamos ajustar umas arestazinhas aqui e ali, até que a gente encontre o caminho certo. Eu acredito que passa pelo que a gente tem feito. Um momento como esse, de uma conversa tranquila sobre esses temas tão complicados, é um caminho também. Né? E que cada dia mais a gente procura se informar, antes de opinar principalmente, né? Que a gente procura se informar, conhecer melhor, porque muito se critica sem conhecer, isso. Né? E às vezes muito se aplaude também sem saber. Exatamente. Né? Então a gente precisa conhecer mais, se envolver mais nas questões sociais e buscar essa percepção espiritual da transcendência, né? E que assim, a gente não está aqui discutindo questões para dizer isso é certo ou isso é errado. A gente tem que nos trazer para as questões. É como eu estou lidando com o meu feminismo, com o meu machismo, de que forma eu estou sendo feminista, de que forma eu estou sendo antifeminista, mesmo me dizendo feminista. Concordo. Então, cabe a nós uma reflexão, a você mulher, a você homem, né? Que perceba na sua fala, no seu gesto, no seu pensamento, como você está se comportando com relação a essas diferenças e como você passa para aqueles que convivem com você, seus filhos, sua família, essa sua percepção. Então, cabe a nós uma reflexão profunda, né? Porque isso faz parte de uma sociedade nova que a gente quer construir. Com certeza. Uma sociedade de respeito, uma sociedade que as pessoas sejam consideradas pelos que elas são e não porque o que achamos que elas devam ser, né? Isso. Respeito sempre. Rosiara, muito obrigada. Esse nosso bate-papo daria muito mais, teria muitas outras questões que a gente poderia discutir, mas terão outros momentos. Mas é um início, é uma reflexão, como eu falei, para cada um de nós. Muito obrigada por essa sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e a gente se encontra, como sempre, no próximo sábado para mais um Ponto a Ponto. Até lá!